Gênesis 19, versículo 15. Diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões que lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga assim comigo: Ló é um exemplo de decisão demorada. Como é que está você? Está demorando, meu irmão? Está devagar? Amém? Tome assento, queridos. Ló, um exemplo de decisão demorada. Irmãos, nós poderíamos falar aqui a vocês essa noite, queridos, de muitos personagens. A Bíblia Sagrada, ela é recheada de histórias, textos, narrativas bíblicas, histórias que nos ensinam grandes lições, história que nos ensinam grandes coisas. Nós temos história de Jacó, de Abraão, Novo Testamento, José, Velho Testamento, tantas histórias que podemos tirar como exemplo desses homens, a biografia desses homens. E não diria que essa mensagem seria uma mensagem biográfica, né? A biografia de Ló, mas com Ló também a gente aprende. O que a gente pode aprender com Ló, pastor? A gente aprende algumas coisas que não podemos fazer. Alguns exemplos más que Ló deixou. Ló deixou alguns exemplos assim muito ruins, exemplos difíceis de serem seguidos, e que, se Deus permitiu que esse texto, essa história, Moisés narrasse tudo isso que foi narrado aqui, com certeza o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Toda palavra é inspirada, amém, irmãos? E nós temos dentro desse texto, a gente fala tanto de Abraão, fé de Abraão, história de Abraão, e o sobrinho Ló, a gente só lembra muito dele, da história de Sodoma e Gomorra, que a mulher ficou numa estátua de sal, e tudo aquilo ali aconteceu. Mas dentro desse contexto, dessa história, existem algumas coisas importantes que a gente precisa entender aqui. Nós estamos encontrando aqui, queridos, uma família que vive num lugar difícil, e eu queria contrastar com a nossa situação hoje. Não é muito diferente. Eu penso que Sodoma e Gomorra talvez teria que pedir desculpa para nós hoje, né? Porque a situação que nós estamos vivendo hoje não é diferente de Sodoma e Gomorra. Ló, ele vive no lugar onde a corrupção impera, onde a imoralidade impera, onde a situação difícil impera, as famílias são destruídas, o homossexualismo tinha tomado conta daquela cidade, e Ló vive nesse ambiente. Um ambiente, primeiro, que ele mesmo escolheu para viver, para morar. Nós conhecemos a história quando Abraão e Ló se dividem depois daquela caminhada. Abraão dá o direito a Ló de escolher para onde quer ir, e Ló escolhe as campinas de Sodoma, e isso foi uma decisão dele. Ló decide morar nesse lugar. É claro que talvez não sabendo a situação moral dessa cidade, mas Ló decide morar lá. E nós, observando o texto, vamos ver que Deus se esgotou da imoralidade que havia ali.
E diz a palavra que Deus envia anjos naquele lugar para arrancar Ló e sua família daquela cidade, porque a sentença estava marcada. E através da intercessão de Abraão, Abraão começa a interceder: Senhor, mas se tiver tantos justos, o Senhor não livra, não poupa a cidade. E começa aquela grande negociata, né? Abraão e Deus negociando o destino de Sodoma. Todos nós conhecemos o texto. E diz a palavra que agora, o versículo que eu li, versículo 15, que ao amanhecer, ou seja, já tinha passado a noite, os anjos estavam na casa de Ló durante toda aquela noite, com certeza insistindo e tentando convencer ele de que aquele lugar não era bom para a sua família, de que aquele lugar não era bom para a sua casa, que aquele lugar era um lugar corrupto. E Deus, pela misericórdia que tinha e pela amizade que tinha com Abraão, amigo de Deus, aleluia, Deus está tentando tirar a família de Ló daquele lugar para a intercessão de Abraão. E Deus está tentando tirar Ló daquele lugar. E a primeira coisa que eu vejo aqui é Ló sentado. Diga comigo: Ló está sentado. O texto no versículo 15 diz assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te. Ló está sentado diante de uma ameaça iminente, diante de uma destruição que estava chegando ali. Repentinamente, Ló está sentado. Ló está sentado. Quando eu olho, pastor Amarido, por Ló sentado, eu vejo que a situação de Ló não é só sentado fisicamente. Ló é um homem sentado em todos os aspectos. Ló está sentado fisicamente e espiritualmente também. Ele é um homem sentado. Ele é um homem acomodado. Ele é um homem que está sabendo do que vai acontecer, sabendo do que está para acontecer, mas assim mesmo, a posição de Ló é sentado, e a posição de Ló é o reflexo da sua vida. A posição de Ló, sentado ali, acomodado naquela casa, conversando, batendo papo talvez, não é só um Ló sentado fisicamente, mas espiritualmente. Ló está longe. Ló não se atém à realidade do que está para acontecer. Ló não entende que Deus está querendo salvar ele e a sua casa. Ló parece que não compreende que Deus está querendo salvar a sua família. Aleluia. E quando eu olho para esse texto, amados, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Aleluia, eu preciso falar com a minha igreja hoje. Como é que está a sua vida? Eu pergunto a você aqui esta noite. Ló está sentado. Esse é o reflexo da vida de Ló. Ló é um homem sentado como marido, é sentado como pai, ele está sentado como líder espiritual de sua casa, ele está sentado em todos os aspectos. Como pai, ele é um pai ausente. Vocês vão ver isso no final da história, quando as próprias filhas vão deitar com ele, porque não tem ensinamento nenhum dentro de casa. Que tipo de moralidade que tipo de noção moral as filhas de Ló têm de ensinamento do pai? Nenhum. Elas vão embebedar o próprio pai, para deitar com o próprio pai, para ter filho com o próprio pai. Ló é um homem que está sentado espiritualmente como marido, porque não consegue convencer a esposa de que aquele lugar é um lugar terrível, é um lugar que Deus está para destruir. Aleluia. É um lugar onde Deus vai realizar o seu juízo. E Ló está naquela situação, sentado, como líder espiritual de sua casa. Ló está sentado. Irmãos, diante da situação que estamos vendo aí, aleluia, o mundo que estamos vivendo, queridos, não é um mundo diferente de Sodoma e Gomorra. A imoralidade, a corrupção,
a situação que está em torno do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, não é diferente da situação em que Ló está vivendo. Aleluia. Mas pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer essa noite, é tempo de se levantar. Aleluia. É tempo, querido, de você se erguer em nome de Jesus. É tempo de você se pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia. Como pai, como sacerdote do lar, como líder espiritual da tua casa, uma postura diferente. Nós precisamos nesse último tempo de uma postura diferente como homem de Deus. Aleluia. Quem quer ter uma postura diferente aqui em nome de Jesus? Oh, aleluia. Quem quer levantar a mão e dizer: Senhor, dá-me uma postura diferente como sacerdote do lar. Qual a nossa postura? Qual a nossa postura diante de tudo que está acontecendo à nossa volta? As coisas estão acontecendo aí, queridos. Oh, meus amados, as leis que estão sendo aprovadas, a prostituição que está à nossa frente, a corrupção em todas as áreas políticas e religiosas. Aleluia, nós estamos vivendo o último tempo da igreja na face da terra, e ainda assim, pasme você, aleluia, mas eu tenho que dizer isso, queridos, eu não posso ficar sem dizer isso. Pasme você, tem muito crente assistindo tudo sentado, tem muito cristão assistindo tudo sentado. Não é comigo, não vai ser comigo. Indiferente àquilo que Deus quer fazer, indiferente do livramento que Deus quer dar. Aleluia. Eu creio, meu irmão, se você se posicionar em nome de Jesus, eu creio, irmãos, se nós nos posicionarmos nesses últimos tempos como pai, como esposo, como esposa, como jovem, como filhos, aleluia, Deus ainda tem escape, Deus ainda tem livramento, Deus ainda quer fazer, Deus ainda quer mudar, Deus tem poder para mudar a situação, quando nós nos posicionamos de maneira diferente. Quem pode adorar o Senhor essa noite? Qual é a tua posição? Com o marido, a atitude de sua mulher mostra isso. Como pai, a atitude das suas filhas. Como líder espiritual, ele não tem uma palavra de convencimento para convencer a sua família e dizer: ei, vamos sair daqui, porque a cidade vai ser consumida. Vamos sair desse lugar. Ló não tem uma palavra de convencimento. Ele está sentado, e depois de uma noite inteira, pense você, uma noite inteira, 2 anjos dentro da tua casa, insistindo, diz o texto que ao amanhecer, os anjos tiveram que pegar Ló pelo colarinho e dizer: rapaz, levanta-te. Será possível? Você quer morrer aí, rapaz? Você quer morrer com essa cidade? Levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. A demora de Ló diante da destruição que se avizinhava ali nos revela o quê? A sua falta de iniciativa. Diga comigo: uma falta de iniciativa, de atitude. Irmãos, Deus quer que tenhamos atitude diante daquilo que está à nossa frente. Que tipo de atitude é a sua? Que tipo de indignação é a sua? Irmão, existe momento que o crente tem que ser meio indignado. Sabia disso? Tem que se indignar com algumas coisas, irmãos. Você já se indignou com alguma coisa? Amém? Irmão, nós como cristãos temos que ter uma postura diferente da postura do mundo que está aí fora, que acha tudo normal, tudo beleza. A nossa postura
ela deve ser uma postura de indignação, não de desprezo com aqueles a quem Deus quer salvar, não em menosprezar as almas que estão perecendo aí, de maneira nenhuma, mas indignação contra o mal, contra o pecado, contra a imoralidade, contra a injustiça, contra as coisas erradas que estão acontecendo nesse mundo. É tempo de nós ter atitude de indignação e fazer alguma coisa. Aleluia, Deus conta com você neste tempo. Aleluia, glória a Jesus. Ló, a demora de Ló revela o certo conformismo diante de uma situação tão séria. A demora de Ló revela a sua falta de indignação com a injustiça daquela cidade. Irmãos, a injustiça daquela cidade tinha subido aos olhos de Deus. E Deus disse: eu não aguento mais olhar para lá. Eu vou destruir a cidade. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Foi Deus quem disse: eu vou destruir a cidade, porque eu não aguento mais a imoralidade que é feita lá. E Ló, servo de Deus, Ló, sobrinho do pai da fé, de Abraão, sentado lá, demorando, tranquilo. Tá bom, aleluia. Queridos, qual é a tua posição? Qual tem sido a nossa posição diante da injustiça que estamos vendo aí fora, diante da situação que está à nossa frente no mundo atual? Deus conta com homens e mulheres que estão se levantando nesse tempo para se indignar, aleluia, para se levantar e dizer: em nome de Jesus, aleluia, nós podemos amar o pecador, mas nós não vamos amar a corrupção desse mundo, amar o mal que opera nesse mundo, amar o pecado que está dominando os seres humanos nesse mundo. Nós vamos nos indignar com isso, em nome de Jesus, aleluia. Se nós olharmos aqui a história de Elimeleque, né? Ontem eu falei alguma coisa sobre Elimeleque. Olha que diferença existe entre Ló e Elimeleque. Que diferença tremenda, né? Ló é o homem que fica ali, esperando ali, não sei o que, talvez a família morrer e ele também. Elimeleque nos dá um exemplo de que não quer ver a sua família ser destruída. Ele pega Noemi, pega os seus 2 filhos e vai para uma terra tentar salvar a sua família. Elimeleque nos dá um exemplo de um pai inconformado, de um pai que não quer ver a sua casa ser destruída, de um pai que vai à procura de pão. Se em Belém não tem pão, eu vou à procura de pão em algum lugar, mas eu não vou deixar minha casa perecer sem pão. Eu não vou deixar minha casa morrer sem pão. A gente, às vezes, critica tanto Elimeleque, fala tão mal de Elimeleque, que ele saiu de Belém, e foi para a terra de Moabe, e lá morre ele, morre os 2 filhos, mas eu vejo Elimeleque um homem inconformado, porque ele tem que sustentar um lar, ele tem que sustentar uma casa, e se não tem pão ali, ele vai buscar pão em outro lugar. Aleluia. Se não tem pão ali, ele vai buscar pão em outro lugar. Mas eu não quero ver a minha casa perecer de fome. Eu não quero ver a minha família perecendo. Qual é a tua posição diante dos problemas que estão à sua volta? Qual tem sido a nossa posição, querido, diante das situações que estão à nossa volta? A nossa posição é uma posição de comodismo, de conformismo. Ah, pastor, assim... Irmão, não se conforme, aleluia. Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar o teu lar, Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar o teu esposo, o Senhor quer salvar, arrancar os teus filhos das drogas, aleluia. Em nome de Jesus, é tempo de você se levantar e dizer: eu não vou perder o meu filho para as drogas, eu não vou perder a minha filha para a prostituição, eu não vou perder a minha família para a injustiça desse mundo, mas eu vou me levantar em nome de Jesus
para mudar a história da minha família. Aleluia! Quem pode adorar ao Senhor, levante a sua mão, querido. Adore a Ele. Aleluia! Essa é a posição de Ló, a posição de um homem inconformado e que não vai deixar a sua casa perecer. A posição de Elimeleque. Mas a posição de Ló é uma posição de alguém que está sentado, parado. E eu dizia a vocês, essa noite, quero dizer aos irmãos, que para aquela família estava bom viver em Sodoma. E quando o Espírito Santo falou isso muito forte ao meu coração, eu estava orando quando eu estava escrevendo essa mensagem. E o Espírito Santo fala algumas coisas assim ao nosso coração, quando a gente está meditando num texto. E o Espírito Santo falou bem claro ao meu ouvido: para esta família estava bom viver em Sodoma. Como é que está para você hoje? Está bom viver aqui, irmãos? Está confortável viver aqui? Amém. Pastor, eu tenho sido abençoado. Amém. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Se você tem sido abençoado financeiramente, amém por isso. Glória a Deus. Nós somos fiéis ao Senhor. E o Senhor promete abençoar quem é fiel. Aleluia. Se a tua casa tem sido próspera, se os teus negócios têm sido prósperos, mas nós não podemos estar conformados em viver nesse mundo, em estar nesse mundo, aceitando tudo que está aí, achando que está muito bom viver aqui. E o desejo do céu, o desejo das coisas de Deus, os desejos de buscar a Deus, aleluia, os desejos de orar mais, de pagar um pouco mais de preço, aleluia, os desejos que precisam arder em nosso coração de buscar os dons espirituais, de ir para as vigílias, de ir para as reuniões de oração. Esse culto de terça-feira poderia estar superlotado. É verdade ou não é, queridos? Eu louvo a Deus por você que veio, porque há um desejo no teu coração de estar aqui, ouvindo uma mensagem essa noite. Mas essa igreja poderia estar cheia hoje. Eu tenho certeza que se fosse marcadinho no calendário, essa noite, tal hora, tal minuto e segundo, Jesus vai voltar. Não cabia ninguém aqui dentro. Estava lotada essa igreja. Estava ou não estava? Estava lotada essa igreja. Não cabia ninguém aqui, gente. Mas o que nos faz ficar tão assim acomodados? Irmão, o diabo tem usado algumas armas hoje para acomodar, trazer um certo conforto, uma aparência de conforto monetário, financeiro, saúde. As coisas são conquistadas e a família vai crescendo e a gente vai entrando num comodismo assim, e parece que já não precisa mais orar tanto, pagar tanto preço. E vigília, meu Deus, eu lembro que o tempo que eu me criei, a gente passava a noite na vigília orando, né? Aquelas vigílias de oração, o sol amanhecia e a gente estava indo para casa na cadeirinha. Meu pai me levava naquelas cadeirinhas de bicicleta, aquelas cadeirinhas que tinha antigamente, né? E pedalando, e a gente vinha para casa, dando com a testa no guidão, assim, dormindo, né? Quando criança, e vinha para casa, passava a noite nas vigílias, oração, mas, parece um certo conforto hoje. Deus tem realmente abençoado o seu povo, Deus tem dado carro, casa, bens, Deus tem nos fartado de tudo que é bom, graças a Deus por isso, mas isso tem feito no coração de muita gente um efeito de conformismo. Estamos bem, buscar mais para quê? Orar mais não precisa tanto.
Estamos na igreja, terça, na quinta, quando dá a gente vai no domingo, quando dá vamos no sábado, tá bom, e vamos viver assim. E para muita gente, queridos, está muito bom viver em Sodoma, mas o Senhor não quer que você ache bom viver em Sodoma. Isso não é prazer de Deus. Por mais que Deus tenha te abençoado aqui, nós precisamos ter o nosso olho voltado para lá. Aleluia, aleluia. O nosso olhar tem que ser o reino de Deus. O nosso olhar tem que ser voltado para o reino. Aleluia. Para as coisas que estão lá, para as coisas celestiais, para as coisas eternas. Aleluia. Deus deseja te abençoar, querido, mas o teu olhar tem que estar voltado para o reino de Deus. Quem quer voltar o seu olhar para o reino? Aleluia. Quem quer voltar o seu olhar para o reino? Oh, levante a sua mão, adore o Senhor, diga: Senhor, eu quero voltar o meu olhar para o reino. Aleluia. Vamos voltar o nosso olhar. Aleluia. Olha a situação que ele está. As palavras do anjo. Olha, quem está com a Bíblia aberta aí? Versículo 17. Versículo 16 diz: ele, porém, demorava-se. Depois de tudo que eles estão dizendo, o anjo está dizendo: levanta, toma a tua mulher, as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereça a injustiça dessa cidade. Deus está dizendo: rapaz, tu não está vendo a injustiça que existe aqui, e você parece que concorda com tudo isso. Ele, porém, demorava-se. É o texto que diz. E aí diz o versículo 17: e aconteceu o quê? Tirando-os para fora. Diga comigo assim, eu quero que você repita, diga comigo: é triste quando alguém tem que pegar pela mão e arrancar para fora. É triste ou não é, gente? Quando alguém tem que pegar pela mão, tu não sai, tu não levanta dessa cadeira, então eu te pego pela mão, mas eu ainda tenho misericórdia de ti. Aleluia. Eu ainda quero salvar tua alma. Eu ainda quero salvar tua casa. Eu ainda quero salvar tua família. Aleluia. E o anjo pega ele pela mão e tira para fora. Diz o texto, e algumas palavras aqui, irmãos, falaram profundamente ao meu coração. Aleluia. E eu tenho certeza, aleluia, que vai falar com vidas aqui essa noite. Esta palavra com certeza, aleluia. Algumas ações aqui dos anjos nos falam muito alto. Primeiro, o anjo tira ele para fora. Depois, o anjo diz algo interessante: escapa-te por tua vida. Eles não percebiam mais o risco que corriam. Quando o anjo tem que dizer assim: escapa-te por tua vida, é porque Ló já não percebe mais o risco que corria a vida dele. A pessoa parece que fica meio anestesiada. Será mesmo que vai acontecer mesmo? Oh, não sei. Será? Ele disse: rapaz, escapa-te por tua vida. Se tem alguma coisa ainda preciosa, é a tua alma, é a tua vida. Escapa-te por tua vida. O anjo está dizendo. E outra coisa, não olhes para trás. Quando o anjo diz não olhar para trás, é porque o olhar deles, o olhar da família de Ló, estava voltado para Sodoma. Isso aqui fala de olhar espiritual. Que tipo de olhar é o seu? Não olhes para trás. Deus está dizendo: deixe as coisas lá. Desapegue-se. Aleluia. Livre-se desse lugar. Eu estou querendo salvar a tua alma e a tua família. Livre-se desse negócio. O olhar, queridos, daqueles pais já não era mais um olhar de preocupação com a sua casa, com as suas famílias, com a sua família, mas o olhar de Ló e sua mulher era um olhar de preocupação com os seus bens.
com seus negócios ali, com as coisas que tinham ali, com os afazeres que existiam ali em Sodoma. Então o olhar deles era um olhar voltado para as coisas dali. O nosso olhar precisa ser um olhar espiritual. Aleluia! O nosso olhar precisa ser um olhar diferente. Que tipo de olhar é o seu, querido? Que tipo de olhar é o meu? Que tipo de olhar tem sido nosso com respeito àquilo que Deus nos deu, as coisas que estão a nosso favor, as benesses de Deus na nossa vida? Claro que é bom olhar com prazer aquilo que Deus nos dá. Claro que é bom ser grato a Deus. Senhor, obrigado pela boa casa, pelo bom carro, pelos bens, pela empresa, pelo meu salário, pelos negócios da minha vida. Mas o nosso olhar não pode estar preso nisso. Deus está dizendo hoje: Ló, tira o teu olhar daí, tira o teu coração daí. Eu quero livrar você e a sua casa, eu quero livrar você e a sua família desse lugar. Aleluia. Tira o teu olhar daí. Deus está dizendo: não pares em toda esta campina. Aleluia. Não pares. Não pares. Não pares. Havia um risco, depois de tudo aquilo. Escute bem. Havia um risco de Ló ainda parar e voltar atrás. Havia ou não havia? Havia ou não havia, queridos? Havia. Tanto é que a mulher ficou. Deus sabia que havia. O coração dela estava tão apegado naquela cidade que ela não consegue subir a montanha. Deus estava dizendo: eu tiro vocês dessa cidade, eu tiro vocês daqui, eu levo vocês para cima do monte. Eu estou tirando vocês desse lugar. Saiam daí. Mas tem uma coisa: não parem toda a campina, irmão. Isso aqui é espiritual, querido. Não pare, aleluia. Não é tempo de parar. A igreja está numa marcha. Nós estamos numa marcha. Nós estamos num caminho. Nós estamos seguindo um plano, um projeto, uma visão espiritual. E não podemos parar e olhar o que está aí tentando chamar a nossa atenção. Andarapa cantoroba sai. Tem tanta coisa chamando a atenção de tanta gente. Tem tanta coisa fazendo brilhar os olhinhos de tanta gente. Brilhando. E aí volta. E essa voltada que se dá é uma parada, é um retrocesso na vida espiritual de muita gente. Sabe, as coisas que são apetitosas aos nossos olhos, que ocupam a nossa agenda, que ocupam as nossas coisas, o nosso tempo, tirando o nosso tempo das coisas de Deus, dos planos de Deus. Irmãos, tem tanta coisa querendo parar a tua fé, a tua caminhada espiritual. E Deus, aleluia, tem projetos, tem ministério, tem trabalho. Deus tem algo tremendo e grande a realizar, mas tem muita gente que não consegue subir. Está sempre no meio, descendo, voltando, retrocedendo, e nunca consegue chegar no topo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levante, querido, pela fé, e veja, em nome de Jesus, que Deus ainda tem um escape. Deus ainda quer te usar. Deus ainda tem um projeto. Deus ainda tem sonhos. Deus ainda deseja fazer algo grande. Depende de mim, de você. Depende de cada um de nós. Aleluia, aleluia. Não pare em toda a campina, porque você parando, você corre o risco de voltar. Ló, se você parar, Ló, você volta. Não pare, Ló. Suba a campina. Irmãos, essa subida aqui
ela tem um sentido espiritual. Não é fácil subir, não. Subir o monte, subir a campina, caminhar para cima, olhando para as coisas que Deus tem, se desapegando com as coisas daqui, se desapegando com as coisas que não são ruins, não, às vezes são boas até, fazem bem ao nosso ego, fazem bem à nossa vida, e se desapegar dessas coisas às vezes não é fácil, aleluia. Mas o projeto de Deus é esse, para que você não morra na injustiça desse lugar, para que você não morra na injustiça dessa cidade. É tempo de você se levantar e correr, 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 aleluia. Quem está correndo pela fé aqui? Quem está correndo pela fé? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Ló e sua família nos deixam um exemplo tremendo. Oh, queridos, não parem toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Aleluia. O diabo tem tentado de todas as formas travar ministérios, trabalhos, projetos de Deus na tua vida. Aleluia. Mas em nome de Jesus, você se levanta essa noite como homem e mulher de Deus, para dizer: eu não me conformo com a injustiça deste mundo. Aleluia. Eu não me demoro aonde eu estou. Eu não me conformo em ficar do jeito que eu estou. Aleluia. Não, mas eu tomo uma posição diferente, uma posição de mudança, uma posição de escape, uma posição nova, uma posição diferente em nome de Jesus. Deus quer que tomemos posição diferente. Qual tem sido a nossa posição? Aleluia. Diante de tudo que está aí, eu creio em nome de Jesus que será gerado no teu coração esta noite uma atitude de inconformismo. Eu creio pelo Espírito Santo de Deus que Ele pode gerar no teu coração uma atitude, um inconformismo de dizer: não, eu vou me levantar, eu vou fazer diferente, eu vou livrar o meu lar, a minha casa, a minha família, eu vou livrar os meus, eu vou me posicionar como Deus quer, para fazer a diferença neste tempo, em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lá está Ló e a sua casa. O péssimo exemplo de Ló. Péssimo exemplo de Ló como pai. Ló, queridos, a situação espiritual de Ló era tão triste. E depois você vai ver no final a história. Ele se embebeda, começa a tomar vinho, fica bêbado, deita com a filha mais velha, tem um filho, deitou com a segunda filha para ter outro filho. Situação de Ló. E as meninas enganaram o próprio pai, sem parâmetros, sabe, sem moral. Elas viviam aonde? Em Sodoma, lugar onde a imoralidade imperava, onde a prostituição imperava, onde o mal imperava. E elas vêm com isso. Isso mostra Ló um pai ausente como pai. Isto mostra Ló um pai que, quem sabe, se esquivou de instruir, de ensinar as suas filhas o que era certo, o que era moral. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu sei que tem pais e mães aqui essa noite. Temos famílias aqui essa noite. Irmãos, vó, vô, você também, aleluia. Você pode sim se levantar como homem de Deus, mulher de Deus, ensinar, se posicionar de uma maneira diferente.
ensinando a verdade, ensinando o caminho, não se conformando. Irmãos, é tempo de nós, aleluia, nos inconformar com a situação. Como disse Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. É tempo de nós ter uma nova posição e dizer: meu filho, minha filha, ó neto, neta, olha, o vô vai te ensinar, o pai vai te ensinar, o mundo ensina assim, o mundo está assim, a injustiça é assim, mas Deus quer nós assim, desse jeito. É assim que Deus quer conosco, é assim que a palavra ensina, é assim que Deus está nos ensinando. Irmão, é tempo em nome de Jesus, e Deus conta com você nessa hora, aleluia, para se levantar em favor da tua casa. Amém? Nós vamos orar. Se você quiser dobrar o teu joelho, aleluia, e logo nós estaremos terminando. 10 para as 9. Vamos orar. Ore pelo teu lar, ore pela tua casa, ore pela situação deste mundo, aleluia. Quem sabe uma situação de conformismo. Jó demorava-se, Jó parecia que ia ter tanto tempo. Eu vou ter tempo para ficar aqui ainda, eu vou ter tempo para resolver esse problema, eu vou ter tempo para dar um jeitinho, vou ter tempo, aleluia. Em nome de Jesus, coloque a tua casa diante de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser um homem inconformado, quero ser uma mulher inconformada, eu quero me levantar contra a injustiça, aleluia. Glória a Deus.